pública que busca melhorias no trânsito de Ribeirão Preto. Os vereadores aqui da Câmara Municipal de Ribeirão Preto recebem todos os dias, a todo momento, pelas vias oficiais, por e-mail, por ofícios e por mídias sociais, Facebook, etc., reclamações, sugestões, ideias para melhorar o trânsito de Ribeirão Preto. São desde contribuições pontuais a contribuições sistêmicas, globais. Desde contribuições no sentido, olha, no bairro tal, na rua tal, tem uma conversão que, se fosse um pouquinho mais adiante, na rua tal, entre a esquina essa com aquela esquina, ia melhorar muito o trânsito, e é uma demanda de todos os síndicos, de todos os moradores, os comerciantes daquela rua. Isso chega para a gente o tempo todo. Desde demandas estratégicas, de que é preciso pensar em vias especiais para determinados tipos de transporte, desde você ter um planejamento diferente do sistema semafórico, mais avançado, mais pertinente a uma determinada tipo de comunidade, da dinâmica de um bairro específico, enfim, desde questões viárias, né? Enfim, então são questões pontuais e questões sistêmicas. Então aí que surgiu a ideia, inclusive conversando com o pessoal da Polícia Militar, os amigos nossos da Polícia Militar, que vivem o dia a dia do trânsito muito intensamente, isso chega muito diretamente até vocês, e aqui entre os vereadores que a gente resolveu fazer uma audiência para a gente poder compilar essas contribuições num documento. Depois da audiência pública, a gente ainda vai estender mais alguns dias por outros canais de colaboração. A gente já recebeu bastante contribuição e a gente vai compilar tudo e fazer um documento, fazer uma estatística por bairro, por tipo de recomendação, por tipo de sugestão, e a gente vai protocolar na Transerp e dar um prazo de 60 dias para que eles possam nos apresentar uma resposta formal do que vai ser feito com cada um desses pontos. E a gente vai monitorar o andamento desse trabalho, tá? Bom, essa é a intenção da nossa audiência, tentar ser bastante breve. A gente tem um modelo de contribuição, que tem ali bairro, uma identificação de quem está fazendo e um espaço para você poder redigir. E a gente tem também um microfone que a gente vai abrir para que vocês possam manifestar aqui, que vai ser gravado, e depois a gente colhe a gravação e a gente vai reproduzir e finalizar esse documento. Antes de iniciar oficialmente, eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo vereador Renato Zuccolotto, que junto comigo formamos a Comissão Permanente de Segurança aqui da Câmara. Somos em 3 vereadores, o Maurício Gasparini, Renato Zuccolotto e eu. Agradeço também a presença do Coronel Mango, aqui com a gente, sempre presente, Tenente Coronel Mango, representando a Polícia Militar, o Coronel Washington. Agradeço muito a presença do Major Wilson e dos capitães de Polícia Militar aqui representando as companhias de polícia, o capitão Marcelo, o capitão Henrique Carvalho, o capitão Cícero, o capitão Oliveira, tenente Vitor Hugo, representando aqui as 5 companhias de polícia, que refletem bem aí todo o espaço territorial da cidade de Ribeirão Preto. E agradeço também o Álvaro, superintendente da Associação Comercial de Ribeirão Preto, aqui na Distrital Centro. Agradeço também a Beth, representando aqui os moradores do Orestes Lopes de Carvalho, a comunidade, né, uma líder comunitária muito atuante. E, enfim, a Ellen aqui também, representando ali a comunidade ali do entorno da Avenida Guido Golfeto.
e os demais presentes, a imprensa. Bom, recentemente estivemos eu, o Zucoloto, aqui do meu lado, na Transerp, como membros da Comissão Permanente de Transparência, e requisitamos da Transerp que ela se adequasse à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei de Acesso à Informação e à Lei das Estatais. Isso já tem uns 2 meses, retornamos lá há umas 2 semanas atrás, aproximadamente, e protocolamos um ofício solicitando que ela nos apresente um plano de trabalho de adequação dessas leis. Tem muito por fazer ainda. O cidadão ainda não consegue saber quanto do dinheiro que a Transerp arrecada com as multas de infração de trânsito é revertido em programas de educação no trânsito, é revertido em sinalização e melhorias da sinalização. Eu falei para todos os diretores da Transerp que Transerp boa é Transerp que faz a taxa de crescimento da arrecadação de multa ser decrescente, né? Taxa de multa de infração ser decrescente, é sinal que está tendo uma boa gestão do trânsito, está conseguindo educar o motorista do trânsito, e redução da taxa de acidentes, que é tudo uma coisa vinculada com a outra, né? Hoje, a Transerp, ela vive integralmente das multas de trânsito. A Transerp não tem um recurso do orçamento municipal, o que é um absurdo, alocado para manutenção, para o custeio da Transerp. Então, o sistema de gestão de trânsito de Ribeirão Preto vive enquanto o cidadão ribeirão-pretano continuar cometendo infração. Isso é de uma absoluta contradição. Isso não pode continuar. Em reunião com todos os diretores da Transerp, isso é reconhecido, inclusive gravado, né? E o que a gente tem tentado trabalhar é que, se amanhã isso for, não dá para mudar da noite para o dia, mas um plano de transição tem que ser apresentado, que seja 10 anos, que seja 15 anos. Hoje a arrecadação é em torno de 20 milhões. Só para os senhores terem uma ideia, cerca de 5% é revertido de todo esse dinheiro arrecadado com multas em sinalização de trânsito, em manutenção semafórica. Então, é em torno de R$500 mil a R$700 mil que é revertido. Esse ano eu ainda não tenho, porque no site da Transerp, que não está adequado à Lei de Acesso à Informação, só tem o balanço de setembro. Eu nem sei por que é setembro, né? Tenho aqui só o balanço de 2016. No site tem 15 e 14. Enfim, tem muito para ser adequado, tem muito para ser avançado. O superintendente da Transerp, o Júnior, tem feito um bom trabalho, tem tentado reunir a equipe da Transerp, mas a gente tem que exercer a nossa missão aqui de fiscalizar, né? A Transerp precisa de um orçamento próprio. Hoje, se o cidadão de Ribeirão Preto aprender a dirigir melhor, a Transerp tem que fechar as portas e mandar todo mundo embora, né? Isso é inconcebível, né? Então, esse quadro tem que mudar. Só para também fazer uma referência aqui, uma contribuição que o Zucoloto falou na reunião, está aqui do meu lado. Falou assim, por que a gente não troca os marronzinhos que ficam multando nas avenidas por lombada eletrônica, né? Aí um representante da Transerp falou, não, mas é muito caro, uma lombada eletrônica gira em torno de R$80 mil. Então, se a gente fizer uma continha básica, se a gente tivesse 50 lombadas eletrônicas na cidade, que seria muito mais talvez do que o necessário, a gente teria que alocar menos de 1/4 do orçamento de multas de trânsito da cidade, que ia durar aí não sei quantos anos, né? Então, dinheiro tem, só que o dinheiro não está sendo alocado para reduzir, para melhorar o trânsito. Está sendo alocado para custear salário, despesa operacional, e multa não é para isso, né? Mas, enfim, isso foi só uma introdução. O foco aqui é a gente poder não discutir o orçamento e despesas da Transerp, mas é um cenário da entidade gestora do trânsito que eu queria compartilhar com os senhores. O nosso objetivo hoje é pegar contribuições, ideias, sugestões para que a gente possa melhorar o trânsito de Ribeirão Preto.
Eu passo a palavra para o vereador Zucoloto e depois o nosso tenente-coronel Mango. Zucoloto. Boa noite, vereador Fabiano Guimarães, que preside essa audiência pública. Cumprimentar o coronel Mango, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais policiais da nossa força pública aqui presentes, público presente, imprensa, os nossos zelosos servidores que sempre dão apoio para as nossas audiências. Eu estava comentando, a audiência pública do vereador Fabiano Guimarães é de extrema importância, não só para a Câmara, mas para a população toda. E é engraçado que a gente vê os leões do Facebook, né? O dia inteiro tacando pedra. A audiência pública está aqui, ó, não tem ninguém, né? Eu fico muito feliz com a presença da Força Pública, da Polícia Militar, porque realmente vocês podem nos passar, para mim, para o Fabiano Guimarães, uma ideia de como a gente pode melhorar o trânsito de Ribeirão Preto. Eu ficaria muito feliz, né, de ver a população participar das discussões, porque essa casa é aberta à população. E a gente faz audiências públicas, a gente chama o povo para vir, para opinar, para participar, mas, infelizmente, ele se silencia, ele se omite, é um povo leniente. E aí depois você vai no Facebook, está todo mundo xingando, né? São aqueles que eu chamo de leões do Facebook, né? Mas não vem, não participa, não sugere, não sugestiona. E é lamentável que a gente tenha assistido, porque nós vimos, eu estou com o balancete fiscal da Transerp, e o ano passado, 98% da receita corrente líquida da Transerp foi multa, né? Um pouquinho assim de pátio, de veículo, né? Então, a gente vê que nós precisamos mudar o gerenciamento do trânsito de Ribeirão Preto. E nada melhor do que os senhores da Polícia Militar, que estão no dia a dia na rua, para nos dizer, porque às vezes, vereador Fabiano Guimarães, a gente tem uma ideia, né, de colocar, não sei se os pardaizinhos, como existe em Campinas, né, talvez a gente tenha até uma ideia errada. E aí, essas audiências públicas, elas são o ambiente adequado, o foro adequado, para que a gente possa efetivamente discutir se seria a melhor solução, se seria a solução adequada. Talvez nós também estivéssemos errados ao sugerir que coloquemos os tais dos pardaizinhos, né? Então, é necessário que a gente discuta com a sociedade. E aqui, nós não vamos discutir sobre receita corrente líquida da Transerp, mas, efetivamente, tirar alguma coisa de útil do que a gente pode construir para o trânsito de Ribeirão Preto. Ontem eu ainda andava no prolongamento da Avenida do Botânico, e lá sai uma avenida comprida, que fazia tempo que eu não ia para aqueles lados, e a gente vê que é uma avenida que tem mais de 3 quilômetros, e não tem nada planejado. Não tem uma ciclovia, não tem uma ciclofaixa, e a gente sai muito atrás. Quer dizer, se a gente começar a planejar o trânsito de Ribeirão, nós já estamos 50 anos atrasados. Nós não temos nada de mobilidade urbana planejado. Nós não temos um transporte coletivo de massa que sirva as regiões no entorno do centro, né? Então, eu acho muito adequado que a gente venha numa audiência pública tratar dessas questões, principalmente às vésperas da aprovação do plano diretor e da lei de uso e ocupação de solo, que vai planejar Ribeirão, talvez para os próximos 4, 8 ou, quem sabe, 50 anos. Então, eu fico muito feliz de participar dessa audiência pública. Lamento, mais uma vez, a ausência da sociedade civil para vir aqui opinar, mas eu tenho certeza que alguma coisa de útil a gente vai poder tirar dessa reunião para poder planejar para um futuro próximo, a gente ter uma cidade que seja um pouco mais planejada, que tenha um pouco mais de mobilidade urbana, em que possa trazer um pouco mais de qualidade de vida para o cidadão ribeirão pretano. Muito obrigado, Fabiano, muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui hoje. Obrigado, Coronel Mango. Eu gostaria de agradecer o convite
Fabiano Guimarães, que faz parte da comissão, sempre junto com a gente, discutindo os problemas de Ribeirão Preto. Renato Sucoloto, sempre conosco também, todas as participações de segurança. E prestigiar, né, em nome do meu querido Major José Wilson, agradecer a presença de todos os policiais, a imprensa em nome do Luf, né, Lu? Companheiro de muitos anos. Então, agradecer a presença, assim como todos os participantes civis que estão presentes. E é importante mesmo. O que a gente percebe aqui, ó, se temos que pôr o pardalzinho ou não, eu vejo que aonde é colocado o radar móvel, por exemplo, ele não tem incidência de acidente de trânsito, não tem incidência de atropelamento, então está ali realmente para arrecadar. Então, como pessoa, né, participante da comunidade de Ribeirão Preto, eu acho que os radares móveis deviam ser colocados em lugares estratégicos, e não como é posto em avenida, apenas para arrecadar, porque não vejo grande estatística quanto a acidente de trânsito naquele local. Essa semana mesmo saiu uma reportagem do Estado, onde Ribeirão Preto, está comentando, Ribeirão Preto onde tem maior índice de acidente de trânsito com vítima, seja com morte ou não. E o Estado ele está implementando algumas operações junto à Polícia Militar para esta redução, que vai ocasionar menor gasto junto à saúde. Então, já estamos desenvolvendo a partir de dezembro novas operações para desenvolver uma melhor qualidade de vida no trânsito aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que essa parte não seria nossa, teria que ser realmente da Transerp, com uma educação de trânsito melhor junto às escolas ou alguns programas, alguns projetos. Fico triste de saber também desse montante que é destinado só a custeio e não a investimento. Por quê? Porque a Polícia Militar, que ajuda nessa arrecadação, queira ou não ajuda, ela tem um convênio com a Prefeitura, ela tem um convênio com a Transerp. E para que ela possa fazer um investimento junto à Polícia Militar, é muito difícil, é muito custoso trazer isso. E ela teria que investir também na Polícia Militar e nos policiais militares, até em forma de projetos educacionais, o que nas últimas gestões nós não estamos conseguindo. Então é importante essa audiência, onde todos dão sugerem, né, suas opiniões, para que possamos andar um pouco melhor. E agradeço a oportunidade. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Renato. Posso Obrigado, já Coronel. fazer uma primeira questionamento para o Coronel Mango? Uma pergunta que me veio à cabeça agora, vereador Fabiano. Eu tenho, não vou falar minha idade, mas eu tenho bastante idade, e poucas vezes na minha vida eu fui parado numa blitz. Eu queria saber qual que é a incidência, por que não se faz mais ou menos, qual que é a dificuldade, qual que é a frequência das blitz na cidade de Ribeirão Preto, e qual que é a eficiência da blitz, tanto na prevenção, quanto na repreensão de acidente e qualquer problema com o trânsito de Ribeirão Preto. Principalmente na prevenção. Hoje nós temos operações que são provenientes, né, que vêm de cima, que vêm do Estado. Então nós demos ao DSI, que ela é direcionado à lei seca, quando surgiu, para que as pessoas não andem embriagadas, né, na nossa cidade e evite acidente, então é preventivo. Nós também tiramos alguns veículos de circulação. Ela se torna preventiva, para que esses veículos não causem acidente, por mau estado de conservação, ou por falta de habilitação do motorista, ou por falta de licenciamento do carro, que não poderia estar rodando em Ribeirão Preto. Então, essas blitz são nesse sentido, evitar, prevenir. Não ter. Agora, a repressão fica mais para o lado de multas direcionadas ao município. Por quê? Quando ele está estacionado em lugar irregular, e nós vamos lá, não retiram o carro, nós somos obrigados a fazer o recolhimento. Esse recolhimento, queira ou não, é repressivo. É repressivo. Então, seja
em local de deficiente físico, seja em local em guia rebaixada, onde temos faixa de pedestre. Então, está lá estacionado. Quando eu faço o recolhimento, ele deixou de ser preventivo. Por quê? Porque não há educação de trânsito. Então, ele é repressivo. Quando ele passa num sinal de pare, ele é repressivo, essa autuação. Por quê? Porque ele já passou no sinal vermelho por ele ter causado um acidente, assim como numa placa de pare. E quando você para e faz a autuação, ele é repressivo. O ideal é que eles não passassem. Aí seria a educação, seria o preventivo. Agora, a Polícia Militar ela não pode estar em todos os lugares. A gente acaba fazendo uma prevenção muito mais no lado criminal, a Polícia Militar. As nossas operações são direcionadas ao criminal. O exemplo é o furto de veículo, o roubo de veículo. Um possível, como teve até a semana retrasada no WhatsApp, né? Houve um roubo de um veículo num determinado estacionamento do supermercado, que não foi na nossa cidade, mas poderia estar passando numa blitz e a gente estaria fazendo essa repressão. Então, o nosso lado é mais criminal. Tinha que fazer uma abordagem para tirar uma arma de dentro do carro, criminal. Um possível sequestro para caixa eletrônico. Então, nosso objetivo é esse. Em segundo aspecto, o administrativo, é o trânsito, no segundo aspecto. Então, nós preferimos mais lidar com o criminal do que o administrativo, o trânsito. Por isso que nós gostaríamos que realmente funcionasse a parte educacional, que fosse gasto da Transerp a parte de preventivo, como tínhamos antigamente uma cidade mirim, que hoje na Transerp ela foi destinada a estacionamento de pátio, então acabou-se com tudo. Então, agora com pressão, né, que está voltando alguma coisa, mas não tínhamos. As visitas em escolas através da Guarda Municipal, que tem agora voltado, mas tudo com pressão da sociedade, com pressão da Câmara Municipal. Não há um desenvolvimento, não há um projeto a longo prazo. Mas gostaria de ver que a Guarda Municipal e a Transerp tivesse mais ativa com a gente. Obrigado, Coronel. Bom, respondeu a sua pergunta, Coronel. Temos aqui em torno de 36 pessoas na plateia. Se cada uma, um terço for se manifestar, a gente, por 2 minutos, na média, a gente teria aqui 24 minutos, a gente acaba a reunião daqui a em torno de 20 horas e 10 minutos. Então, na média, se um terço, 50% a gente levaria 36 minutos, se cada um levasse 2 minutos para se manifestar. Então, acho que a previsão de término seria 20h10 a 20h30, tá? Eu vou abrir agora para que os membros aqui presentes possam se manifestar, quem tiver interesse, e quem não quiser se manifestar, mas quiser contribuir, tem um papel para preencher, só deixar o papel com a gente. Eu peço a gentileza de a gente tentar manter em torno de 2 a 3 minutos, para a gente poder ter uma previsão de término. Só uma expectativa para a gente organizar. Queria pedir para levantar a mão quem vai querer fazer uma colocação pontual nesse momento. Então, me ajuda a contar aqui, Zicoloto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, se cada um colocar em torno de 3 a 4 minutos, a gente tem aqui 25 minutos aproximadamente ali, vamos arredondar, de reunião, só para a gente ter uma previsão de término, tá? Obrigado. Primeiro que gostaria de se manifestar, senhor Diógenes Feitosa. O tempo é exíguo, certo? Mas, primeiramente, não tenha vergonha de falar a sua idade. Eu tenho 74 anos, aliás, nós temos aqui, parece que um batalhão de polícia militar, tá? Mais que um pelotão. Também tem uma crítica para fazer com relação à polícia militar, porque há uns 3 ou 4 anos atrás, eu estava no posto Mosteiro e tinha uma equipe ali. Que vem tanta coisa, vocês falaram tanta coisa. Blitz tem demais, é você que anda pouco, eu vejo as blitz, tá?
E o pessoal estava se queixando o seguinte, que tinha um veículo só, e eu fiquei sabendo, porque eu confundi a sua imagem do senhor, aí, com uma outra pessoa que também foi do trânsito, que era lá da Polícia Militar, e ele falou, não, nós somos da área 51. Aí ele comentou, nem sabia o que era, pensei a área 51, aquela que vê disco voador nos Estados Unidos. Ele falou, nós temos um veículo só para patrulhar a área 51. A hora que ele me falou o tamanho que é a área 51, eu falei, caramba, e vocês dão conta? Certo? Bom, como o negócio da Transerp... Espera aí, vamos parar a conversa que eu estou falando aqui, filho. Ô, com o negócio da Transerp, esse balanço que você tem na mão, isso pode ser manipulado. Não acredita nisso, não. Tem um detalhe, eu não reclamo de multa. Sempre que eu fui abordado pela Polícia Militar, foi por educação, coisa que eles da Transerp são covardes. Eles têm, a Polícia Militar tem, mas é de uma forma mais verdadeira, que é a fé pública, e eles têm que apresentar resultado. E quem se lembra que teve uma moça, uma funcionária, que quase foi expulsa da Transerp porque ela não apresentava a multa. Ela argumentou, olha, o pessoal está usando o cinto, o pessoal não passa com o telefone, eu vou multar como? Aí teve uma comissão aqui, fantoche, feita por aquele delegado Zanferdini, que eu acreditei e vim. Aí, em conversas veladas, ele ficou conversando com o Latuf, e eu entrei e falei, escuta, o senhor, que informação o senhor tem de trânsito? Ah, eu sou um colaborador. Você já leu o livro do Coronel Américo Fontinelli, que endireitou o trânsito em São Paulo, ao tempo do Brigadeiro Faria Lima? Eu morava lá. Isso é em 64, eu tenho 74 anos. Eu fui habilitado 2 dias após fazer 18 anos. E nunca deixei de dirigir moto e carro. E o meu nome é Diógenes Volta Feitosa. Quem tiver Face, entra e vê se eu tenho ou não tenho intimidade com um veículo motorizado de 2 e de 4 rodas. Então, em Ribeirão, o que acontece? Eles ficam... A multa, o que acontece que eu sinto com a multa? Ela é feita na tocaia. Ela é feita na tocaia. E o poder de polícia, por si só, como o caso do radar, já inibe a pessoa cometer infração. Eu devo estar falando um pouco alto, porque eu estou fazendo um tratamento do ouvido e eu não escuto direito. Então, o que acontece? Você sobe ali o elevado da FEPASA, o cara está lá embaixo na árvore. Você, às vezes, tem que acelerar um pouco o carro. E avenidas? O que diz? Qual é a função do Código Nacional de Trânsito? Preservar o bem maior, que é o ser humano. Não é a parede, não é o carro que bate. Então, para preservar o ser humano, você teria que ter fiscalização em vias de alto fluxo de ser humano. Você pega a Meira Júnior, 10 horas da manhã, 9 horas, se você pega o sinal aberto da Piracicaba, você vai até São Sebastião a 80, 90 por hora. Por que não está lá a Transerp? Porque ela tem visibilidade e não consegue fazer a multa. Onde que eles vão multar na Fiusa? Lá embaixo, quase perto do anel viário. E agora se deram ao descalabro de botar um radar na entrada do Carrefour, na saída de Ribeirão, às 6h30. O cara está indo para a casa dele lá na coisa, ou está indo para outra cidade, e tem um radar ali. Não tem cabimento. Então, eles fazem realmente isso porque precisa de receita. Eu não sei qual é a capacidade dos técnicos da Transerp, se eles têm formação técnica em trânsito, ou estão lá porque são apadrinhado político, coisa que a Polícia Militar não tem. Apadrinhado político, o cara faz curso para ser sargento, para ser cabo, para chegar a oficial. Né? Eu tive o prazer de ter vários companheiros de faculdade que eram da... A gente fala força pública, que nós somos do passado, né? da polícia Militar, né? do passado. E então, o que eu sinto? Que a polícia... Você falou uma coisa, o coronel falou uma coisa, que é verdade. A Transerp não mostra na estatística dela quantos veículos em má situação de trânsito está transitando. Quantas multas tem de moto? Você não sabe. Não existe isso. Eles têm medo de abordar, eles não fazem abordagem. Eles se borram de fazer abordagem. É mais fácil ficar atrás do poste, cinto de segurança, chapa tal, celular, chapa tal, velocidade, não sei o quê. Apesar que a velocidade mostra a fotografia. Mas o seu pessoal trabalha direito, o pessoal da corporação, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu não tenho queixa. Eu não tenho problema com multa, de estacionar em lugar errado. Entendo que a opção do veículo é da pessoa, se tem estacionamento. O que é mais absurdo, o Código Nacional de Trânsito proíbe estacionar em ilha.
Ah, 9 de julho, 7 horas da manhã eu saio para fazer exame de laboratório, que é lá um laboratório perto do São Lucas, que ele está tudo lotado de carro. Outra coisa, senhor Fabiano, devia ter zona azul na cidade inteira. Não há problema ter zona azul, fica democrático. Não tem problema de ter na Avenida Sola, eu fico com medo. Porque, veja bem, vamos voltar para São Paulo. Eu me lembro de São Paulo, que eu estudei lá, fiz cursinho, estacionava-se carro na Avenida Paulista, estacionava-se carro na Rua Augusta, estacionava-se carro na Avenida São João, e para culminar de exemplo, aí, aqui, quando eu falei uma vez de estacionar na 9 de julho, mas a associação comercial, mas que associação comercial? O município ganha com o automóvel, ganha com a arrecadação do IPVA, do licenciamento. Que associação comercial? Tem que ver o trânsito, tem que fluir. Eu sugeri que, pelo menos, aonde o ônibus parasse, não parasse do outro lado. Quando o ônibus para na 9 de julho, em frente ao Banco Itaú, para a 9 de julho inteira. E ali tem mais outro absurdo, o retorno, quando vem ônibus de outra cidade, ônibus de turismo, faz o retorno na São José, vai fazer o retorno na Cerqueira César, que não tem rua, ou na Tibiriçá, mesma coisa vindo para cá. O que eu faria? A Jerônimo Gonçalves só vai. Se o cara quiser ir para lá, ele que entre para o lado da mão, faça o contorno lá na frente e vai para lá. Aí ele vem na Jerônimo Gonçalves e vira. Aliás, não, quem vem na Francisco Junqueira, vira para entrar na Jerônimo Gonçalves. Vai lá, faça rotatório. O problema do carro e a gasolina é sua. Quando o senhor fala de acidente, acontece cada acidente aqui que você fala, gente, o cara é mão cortada ou mão peluda. Como pode ter acidente na rodovia, Abrão Assede, é uma reta, não tem árvore. O cara rodando na via marginal cai lá embaixo. O outro na via norte cai dentro do rio. Não é possível. Então a Polícia Militar não tem como prever isso. Os motociclistas, os companheiros aí, que eu falo companheiro, porque nós somos um ser humano, que estão na lida, eles fazem barbaridade no trânsito, morre pouco. Morre pouco motociclista aqui em Ribeirão. Agora, pergunta para mim, e pergunta para os da minha geração, e pergunta se teve acidente, o Paulo Gomes, o Emerson Fittipaldi, os irmãos dele. A gente sabe dirigir, tem carro bom, não é carro bom porque é novo, carro bom. A maioria dos acidentes que você vê é o carro 1000, não desmerecendo quem possa ter. Aí ele enche com a família, põe mala, vai para a estrada e esquece que o carro tem 5 marchas e acha que aquilo vai e não vai, e bate de cara do outro. Então, o que acontece? Tem muita coisa que não tem como fazer. É igual o crime. Vamos prever o crime. Quem adivinha? Ninguém me fez revista aqui. Se eu tiro um revólver aqui e mato um cara. Não tem como julgar a culpa na Polícia Militar porque acontece o crime. Ele não sabe onde o crime vai acontecer. Então, eu vou parar por aqui, para você dar oportunidade para as outras, mas a verdade é o seguinte, não estou reclamando de multa, não estou reclamando de falta de estacionamento, suspeito realmente que a multa é uma indústria da multa, até porque ela fica em lugar. Você pega na Presidente Vargas, onde é que vai ter a multa? Lá no fim. Sabe, então, como eu disse, tem que ter no lugar certo, o coronel falou isso. Vai pegar a multa na Costa e Silva, no lugar que não passa uma viva alma. Eles põem lá um radar. Só tem condução andando. Deixa o cara bater na parede, entrar na árvore. Problema dele. Se o carro dele é ruim, agora eles vão multar para proteger o povo. Ali, lá embaixo, na Fiuza, que não vai ninguém. Por que não põe na Presidente Vargas? Por que não põe como eu falei, lá na Meira Jura? Eu canso de descer aquilo, que eu trabalhava na João Bim 50 anos. E o meu caminho era esse, para ir para casa. Ali, se quiser, você dá quanto quer. Se tivesse já um radar fixo, e não tem acidente ali, hein? Então, não é a velocidade que causa o acidente, é o cara ruim de pé e mão. E isso é difícil você prever e controlar. Senhor Diógenes, eu agradeço muito a manifestação do senhor e todas elas, depois a gente vai pegar o vídeo e o Flávio Vice vai nos ajudar a compilar todas, e a gente vai colocar elas por tema, por assunto, tá? Obrigado. Sobre o que o senhor falou, a questão de confiar nas demonstrações financeiras da Transerp, eu concordo com o senhor que a gente ainda precisa ter segurança naqueles números. Então, no nosso ofício, que eu, o Zucoloto, como comissão de transparência, um dos itens é que nos sejam fornecidos os 5 últimos relatórios de Assembleia Geral da Transerp e os 5 últimos relatórios de auditoria externa. Isso vai nos dar um pouco mais de segurança para a gente começar
a entender melhor as demonstrações contábeis da Transerp, que ainda carece de muita transparência e confiança e credibilidade, tá? Obrigado. O próximo. Boa noite, eu sou a Bruna, sou arquiteta, eu sou moradora aqui de Ribeirão Preto. Eu gostaria de levantar uma das questões, seria o prolongamento das avenidas Caramuru e da Avenida Independência, porque concentra o maior fluxo, elas são avenidas 3, né? A Presidente Vargas, Caramuru e Independência, elas são paralelas, praticamente elas ligam os mesmos pontos, só que tem uma sobrecarga da Avenida Presidente Vargas de fluxo de carro. E visto que ela não tem uma área de canteiro suficiente para fazer o seu alargamento de mais faixas para poder desafogar e escoar melhor o trânsito. E, nesse sentido, a gente vê que tem áreas que podem ser ampliadas e tem como fazer o prolongamento da duplicação das avenidas Caramuru e Independência. Então, eu queria saber sobre essa proposta, se está em pauta, se vai ser levantado, porque é um jeito de solucionar o fluxo de carro nessa região com coisas que você já tem, né? Nós já temos uma pista, falta só uma outra pista, nós já temos áreas para expansão, então seria mais essa questão desse fluxo de escoamento de carro que daria um alívio no trânsito da Avenida Presidente Vargas, por exemplo. Perfeito. Bruna, né? Bruna? Isso. Muito bom. Obrigado, Bruna. Nada. Lembro que todas as manifestações aqui a gente vai organizá-las, compilar num documento, protocolar na Transerp e dar um prazo para a resposta para a gente poder apresentar para os senhores, para que a gente possa gerenciar essas informações juntos, tá? Obrigado, Bruna. O próximo. Boa noite, vereadores, boa noite a todos presentes. Meu nome é Tiago e, bom, eu fiz várias sugestões direto no papel preenchido, conforme, mas, infelizmente, muitas delas elas não vão conseguir sair do papel se a gente não acabar falando da Transerp. Eu costumo dizer que a Transerp, ela infelizmente, acabou em 99 com o fim dos trólebus, porque depois que ela assumiu a gestão do trânsito de Ribeirão, tivemos pouquíssimas intervenções grandes dentro da cidade de Ribeirão. E comparado com outras cidades do mesmo porte, Sorocaba, ou mais que Campinas, a cidade não teve poucas intervenções, seja sinalização vertical, horizontal, semafórica, e a cidade cresceu. Zona Sul é praticamente outra cidade, Zona Leste crescendo mais, Zona Norte futuramente ainda vai ter o Vida Nova com mais 7.000 casas, e a Transerp apenas assiste isso e não apresenta nenhum projeto, uma nova avenida, um novo sistema de transporte, nada. Então, apesar de todos terem apresentado várias propostas, nada vai adiantar se a Transerp simplesmente pegá-las e falar, vamos fazer a análise e depois a gente responde. Então, talvez um apontamento seria maior esse. Todas as ideias são boas, mas se a Transerp não escutar, se eles não derem atenção, simplesmente vai adiantar nada. Obrigado. Só fazer uma observação aqui, vereador Fabiano. O que a Bruna falou e o que o rapaz falou agora, nós vamos ter, a partir do ano que vem, uma das maiores intervenções no trânsito de Ribeirão, que vai ser o PAC da mobilidade. Vai ser o PAC 3. Nós aprovamos na Câmara agora a contrapartida do município. O dinheiro já foi liberado, são 320 milhões de reais. Nós vamos ter 3 intervenções na Francisco Junqueira. Agora, a Independência está previsto também a abertura. Agora, não adianta nada a gente fazer essas intervenções sem que elas sejam planejadas. É o que a gente volta a dizer. Quando nós tivemos a construção do Cidade Jardim Zona Sul e o Shopping Guatemi, isso não foi conversado com a Artesp. Quer dizer, não há um entrosamento entre os órgãos administrativos, municipal, estadual. Então, o que acontece? A Artesp não fez intervenções no trânsito que dá acesso ao Jardim Zona Sul, e hoje o que a gente tem é aquele gargalo debaixo da passagem de nível, né? Por quê? Porque os órgãos não se conversaram. Então, não adianta nada a gente levar o desenvolvimento para uma determinada área da cidade, se ela não estiver planejada
para poder suportar o fluxo de tráfego que vai atrás do desenvolvimento daquela área. Nós tínhamos, e um absurdo, nós tínhamos os trilhos de trem que serviam toda a FEPASA, saindo da Via Norte, saindo do complexo aeroporto, vindo para a cidade. Em 82, apresentou-se um projeto nessa Câmara, foi meu pai, que era vereador, e zombaram dele, que ele fez um projeto criando um VLT, um veículo leve sob trilho, trazendo todo o complexo aeroporto para o centro da cidade, e já tinha os trilhos, era só acertar a bitola dos trens, né? Riram dele naquela época, e tiraram os trilhos. Quer dizer, qualquer lugar do mundo, eles iam aproveitar aqueles trilhos para trazer mobilidade de transporte coletivo para cá. Não se faz nada. Então, tem que haver planejamento. E nós não temos uma Transerp que faça planejamento. Obrigado, vereador Zucoloto. O próximo, Valdir, né? Puseram eu. Eduardo. Sou eu. Eduardo, cara. Boa noite, meu nome é Eduardo. Bom, tem muita coisa para pontuar, né? Mas eu acho o seguinte, precisa da Transerp se integrar um pouco mais com o desenvolvimento da cidade. Há 2 semanas atrás tivemos uma audiência pública falando do centro administrativo do município. Acho que não me lembro de ter visto ninguém aqui estava presente na audiência. O que acontece? Esse centro administrativo vai reunir todas as secretarias do município num único prédio, tá? Ribeirão Preto tem são 20 mil funcionários, né? Bom, tudo bem, mas esse prédio 14 aí... mil, com aposentados, são 11 mil nativos, em torno de 11 mil. Bom, mas esse prédio aí, você reunindo lá todas as secretarias num único prédio, imagina o fluxo de gente que você vai ter num prédio desse, né? Aí a prefeitura está estudando, uma das áreas mais prováveis é levar o centro administrativo lá do lado do quartel da Polícia Militar, lá na Pascoal Inec. Totalmente errado, na minha opinião, porque é um prédio que vai ficar fora do centro, então, ou seja, as pessoas da maior parte da cidade vão ter que vir até o centro da cidade para conseguir pegar um outro veículo, um outro ônibus para conseguir chegar lá na Pascoal Inec. Então, acho que você vai estar piorando o transporte público na cidade. Então, acho que o prédio administrativo tem que ser construído no centro ou nas adjacências. Eu sugeri, por exemplo, o antigo prédio da Antártica, certo? Uma área central, fácil acesso. Nós iríamos revitalizar uma área da cidade que hoje está degradada, que está com muito problema social ali, e você trazendo esse centro administrativo para ali, você vai reviver o ambiente, né? E daquele lugar ali, por exemplo, onde é a Antártica, eu visualizo, voltando, vamos na linha dos trens, né, Zucoloto, uma linha de trilhos pela Via Norte, né? Lá na frente já tem aquela outra linha de trilhos lá da Avenida Rio Pardo, né? Então daria para fazer alguma coisa nesse sentido. Então vamos pensar um pouco macro, não é só pensar no trânsito, vamos pensar no trânsito junto com o centro administrativo da cidade, junto com outras coisas também, porque todas elas têm que trabalhar juntas. Não adianta simplesmente a gente pegar e querer resolver um problema de trânsito, que o que eu apontei aqui tem vários problemas que são pontuais, né? Um semáforo que não funciona direito, alguma coisa assim, mas o que precisa tem que ser um pouco mais amplo, né? Vamos pensar em termos de cidade como um todo. Um outro detalhe que também foi levantado na audiência pública, que eu acho que a prefeitura não está se atendendo a isso, que é o seguinte: o poder público é lento para tomada de atitudes e solução de problemas. Então, o que acontece? Esse governo aí, essa administração, tem mais 3 anos pela frente, porque um já foi, né? Em 3 anos, para se arrumar um terreno e construir um prédio que vai custar aí 100 milhões de reais, se não andar logo e não passar por, vamos dizer assim, tomar algumas decisões rápidas, vai acabar o mandato e nós não resolvemos. Então, nem sempre o ideal seria fazer um prédio lindo, maravilhoso, de vidro, não sei aonde, só que isso é inviável, não dá para fazer. Mas nós temos condições de fazer um prédio talvez um pouco mais simples, com uma construção mais humilde, mas num lugar que realmente vai funcionar, certo? Esse prédio
tenho certeza que um prédio desse daí, ele vai ser muito útil pelos próximos 50 anos. Então, é uma coisa importante de ser feita. E está faltando, acho que, atenção do poder público nesse sentido. Então, para quem talvez esteja perguntando, a prefeitura não tem dinheiro? Sim, a proposta de construir o centro administrativo é permuta, tá ok? A prefeitura não vai investir dinheiro, ela vai trocar. Alguma empresa, alguma construtora constrói o prédio e ela troca com terrenos que ela tem. A prefeitura hoje é dona de mais de 7.000 imóveis na cidade de Ribeirão Preto. Certo? Então, desses 7.000 imóveis, tem vários imóveis que são interessantes para a iniciativa privada e eles têm interesse de trocar. Certo? E deixo aqui várias pontuações, eu vou deixar por escrito. Beleza? Obrigado. Muito obrigado, Eduardo Castro. Próximo. Boa noite. Eu sou do Ribeirão Verde, do Complexo Ribeirão Verde. Eu moro lá desde quando ele foi fundado, há quase 20 anos. E, por coincidência, eu também trabalho naquela região como carteiro. O que eu observo ali é que tem muito carro abandonado naquela região. E ali, carro abandonado, você vê todo dia carro sendo criador de mosquito, inseto, bicho, criando mato. Aí teve uma lei, acho que o ano passado, que foi sancionada, que a prefeitura ia recolher esses carros. Mas do jeito que está, não está recolhendo nada. Então, ali na Avenida Recife, inclusive, no finalzinho ali, junto a Tomás Alberto, vocês passam ali, tem um mato crescendo, o carro vai ser coberto pelo mato. Só um exemplo. E outra coisa, o Complexo Ribeirão Verde está carente demais de estrutura. E a estrada Antônio Mungato Marinsec, Antônia, né? Tem a história da duplicação, que hoje, inclusive, ia começar a obra da nova construtora que vai assumir a obra lá. E a prefeitura, o secretário falou que não pôde começar hoje porque a empresa ficou dependendo de apresentar uma documentação. E é uma novela longa, né? Eu não sei nem se isso aí vai sair mesmo. E, inclusive, eu estava pensando, se essa estrada não vai sair, a duplicação, não seria interessante a prefeitura, ou um órgão que, sei lá, a prefeitura seria responsável, seria de fato responsável por criar uma alternativa, porque criou o complexo lá e não previu o futuro, como que seria o trânsito da região. Por que não se faz uma outra entrada para o bairro? Porque já ouvi falar que existe projeto já antigo aí de fazer uma entrada pela Tomás Alberto. Aí o presidente do bairro lá, ele sempre fala isso, que eu já tenho um projeto, mas não sai do papel. Por que não se faz isso? Quando acontece um acidente, uma coisa grave ali, ninguém consegue sair. Horário de pico, quando tem chuva, ninguém sai, ninguém entra. Ainda mais colocar aquele semáforo, o semáforo está mais atrapalhando que ajudando. Porque as pessoas querem sair do bairro, quem está descendo, que vem lá da igreja, tem que parar no semáforo, para quem está entrando pela Emílio Rosseto. Aí eles param ali porque tem gente que está usando o pedacinho que foi duplicado para cortar caminho. Aí lá na frente, para entrar, o pessoal que está descendo a estrada tem que parar para eles. E aí o semáforo lá atrás, ninguém consegue entrar nem sair. Então, acho que isso aí seria pontual para a nossa região. Agora, para a cidade em si, como o pessoal está falando desse parque aí, é muita promessa, né? Porque já foi prometido há uns 3 anos atrás que esse mesmo projeto, esse mesmo investimento ia ser feito. Aí fez aquele cancelamento, agora vai fazer de novo. Será que vai ficar só na promessa? É isso. Obrigado. Perfeito, obrigado. Qual o nome do senhor mesmo? José Nobre da Silva. José Nobre da Silva. Obrigado, senhor José. Importante, mais uma vez, ressaltar que, protocolando essas contribuições dos senhores, a gente não vai se conformar com respostas do tipo está em estudo, está em andamento, ou enfim, a gente vai cobrar uma resposta objetiva, com prazos,
com previsão de execução, se a proposta ela é pertinente ou não, se ela é viável ou não, uma resposta clara e detalhada da Transerp para cada uma dessas sugestões que está sendo dada aqui, nesse momento, tá? Obrigado. Próximo. Boa noite, meu nome é Alfredo. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu sei que o macro é o mais importante, o planejamento. Aliás, não devia nem ter escola de engenharia, devia ter uma de civil, devia ter uma escola de planejamento. O Brasil não tem isso, mas não tem paciência. Além do macro, tem umas coisas que eu acho muito importantes para a cidade atualmente. Na segurança do trânsito, a via não pode, tem que ter o mínimo possível de obstáculos rígidos. O usuário, qualquer segurança de tráfego, tem que ter uma segunda chance de vida se ele cometer algum erro. Qualquer lugar do mundo é assim, isso é básico. Dê uma olhada na cidade. Senhor Alfredo, se puder falar um pouco mais direto no microfone. Pois não. Obrigado. Dê uma olhada na cidade e vejam a quantidade de postes que não tem nada, nem um fio. Isso daí é um índice de mortalidade alto. Qualquer pessoa, qualquer usuário que seja fechado e entre num poste, ele vai morrer. Vão fazer uma limpeza na cidade de postes. É mais barato deixar um poste lá do que arrancar ele lá. Deve ser, porque o que tem de poste na cidade não tem sentido. Isso, então, é uma limpeza geral para o próprio usuário, segurança do usuário. Outra coisa, em grandes países, nos países mais desenvolvidos, os postes, se você tem a via onde transitam os veículos, o poste não fica colado no meio-fio, o poste fica colado na casa do cara. Não fica uma área de escape para que a pessoa possa não encontrar esse obstáculo rígido. Então, são coisas... Vamos limpar poste. Primeira coisa, vamos limpar poste da cidade aí. Dá uma olhada na cidade aí, o que tem de poste que não tem um fio lá. Vão tirar. Por que não tira? Porque é mais barato deixar lá. Se o poste tivesse uma utilidade financeira, ele fosse mais reaproveitável, seria financeiro, estava tudo tirado, estava limpo. Mas não tem. Então, essa é uma coisa que precisa tirar e diminuir esses obstáculos rígidos. O afastamento do poste. Outra coisa também que é muito perigoso, para que existe meio-fio? Acaba com o meio-fio, tira o meio-fio logo de uma vez, já que todo mundo põe a sarjeta que quiser, rebaixa a sarjeta que quiser, vai lá e nivela a rua com a sarjeta, nivela tudo, está tudo nivelado, sarjeta tem que existir, meio-fio tem que ser autorizado, tem que existir o meio-fio, quer rebaixar, tem que autorizar, todo mundo rebaixa o meio-fio, hora do jeito que quiser, todo mundo rebaixa, não vai lá, pinta de amarelo aquele negócio lá, rebaixa o meio-fio, o cara perde a direção, pega todo mundo que está na calçada. Então, meio-fio, o meio-fio tem que ser respeitado, tem que existir o meio-fio. Todo mundo vai lá para entrar na sua garagem, ainda vai lá, põe uma rampinha, para ele não ter nenhum degrauzinho para entrar na sua garagem, fica uma rampa para o veículo entrar na calçada. E o usuário? Cadê o cara da calçada? O pedestre, como é que ele faz? Não vai fazer nada, né? Bom, outra coisa que eu gostaria, no âmbito de segurança, é com relação àquela via na Maurílio Biagi, de domingo, de bicicletas, que é a ciclovia. Eu gostaria de fazer eu acho que tem que ter ciclovia, eu defendo o ciclista, não sou contra o ciclista, mas fazer uma via num lugar que a velocidade é 50 e passa uma bicicleta que pesa 15 quilos, 20 quilos, e do lado está passando um ônibus, um caminhão, qualquer dia é um strike, é questão de tempo, vai ser um strike. Se um levar uma fechada lá, ele vai entrar naquela, vai ser um strike. Então,
por que é que precisa fazer numa velocidade que a via é 70 e passa para 50? Por que não pode ser? Por que precisa ligar um parque ao outro? Qual é a razão? Quer fazer uma ciclovia? Faz em qualquer bairro aí e fecha o trânsito e complica o trânsito. Mas é perigoso. Aquilo lá é questão de tempo. Qualquer dia vai ser um strike. Então, essas são as considerações. Eu sei que o trânsito, nós temos aí muita... O brasileiro, ele é indisciplinado. Não adianta que ele é indisciplinado. O brasileiro com o trânsito, tanto é que nós somos recordista mundial aí. Você vai no Brasil, aqui em São Paulo, você vai em Maceió lá, o cara anda de moto, já estou encerrando, viu? O cara anda, criança, passa na frente da polícia, sem viseira e com moto. De 12 anos, 14, passa, é normal. Então, nós temos 10 países, o Sul é um, o outro é outro, e quem julga no final, quem julga é o Gilmar Mendes, que julga tudo, entendeu? Então, essas considerações primeiras que eu queria fazer, é lógico que tem macro, tem muita coisa para fazer, capacidade de via, qualidade de pavimento, que tem muitas outras coisas que influem diretamente no trânsito, acidentes. Era essa consideração, mas a primeira que eu faria é o seguinte, limpa poste dessa cidade aí. O que tem de poste em lugar errado e que não tem nenhum fio lá, é demais. Obrigado. Obrigado, senhor Alfredo. Sei que o senhor é um grande especialista em pavimento, né? Em asfalto. Tem que conversar mais, Alfredo, com você. Só uma observação nessa questão da ciclovia. Eu já vi uma sugestão, um tempo atrás, de um cidadão que propunha, já falou exatamente desse risco do carro numa velocidade e o pessoal de bicicleta. Qualquer dia desse lá, um cara que chega de manhã, voltando de um sábado à noite, que ele está meio ruim de serviço, e entra lá e atropela alguém. Já ouvi essa reclamação. E como uma possível solução seria fechar tudo, né? Seria fechar ali até o bar do Epicurista, até o fim ali da Maurílio, antes de chegar ali até o fim, como é que é? Ali como é que chama? Começa? Celso Charuri, né? Um pouco antes, né? Para ficar estritamente ciclovia, as duas, né? Mas eu teria que fazer um estudo de impacto no trânsito para ver como que ia ser o desvio do fluxo, né? O desvio no trânsito disso aí. Mas eu posso considerar essa sugestão do senhor como fechar a Maurílio dos dois lados, como contribuição do senhor na audiência, Alfredo? Ali, o que eu acho que poderia ser feito é o seguinte: a marginal, tem uma marginal lá. A marginal é a pessoa que tem o terreno da marginal e ele constrói qualquer coisa, pela lei ele tem que doar a marginal para a prefeitura. Então, o mais simples seria a central seria só de ciclista, vai e volta. E a marginal seria para tráfego, porque eles têm que sair para a direita, e une a marginal de fora a fora. Por que aquela marginal não une? Essa é a razão. Cadê ali, olha que passa num centro de convenções, está lá, está fechada a marginal. Por que não abre a marginal lá? Só para a gente poder, então, caracterizar exatamente a contribuição, seria utilização das marginais na Maurílio Biagi para tráfego e fechamento da parte da Maurílio Biagi para faixa de eu estou dizendo para tráfego a lateral, porque permite que as pessoas do trânsito saiam para o bairro, ou entrem pelo bairro, porque se for lá no meio não vai adiantar do mesmo jeito. Mas não é só isso, pode não ser lá, pode nem ser lá, pode ser em outro lugar, pode ser lá no meio da City, lá que não passa um carro, lá escolhe outro lugar. Mas por que precisa ser um lugar? Eu não estou dizendo que um cara vai bêbado, não pode um caminhão e um ônibus que sai para São Paulo com 5 toneladas lá, passar do lado de uma bicicleta, o próprio vento já joga o cara fora. Não é compatível isso. Perfeito. Eu, por exemplo, eu tenho receio de levar meu filho lá para andar de bicicleta, por conta disso, por exemplo. Acho que é pertinente a colocação do senhor. Obrigado, Alfredo. Mais alguém?
Boa noite a todos. Boa noite, vereador Fabiano, vereador Zucoloto, coronel Mango. Boa noite, imprensa. Boa noite a todos os presentes. Eu vou me atentar a um único tema e não vou me estender muito, que é o tema da área azul. Aqui no centro, nós temos a área azul, depois de muita discussão, voltou a ser implantada, mas ela está implantada legalmente, mas não operacionalmente, porque não tem fiscalização. Então, nós continuamos como se não houvesse área azul. Continuamos com os veículos parados desde manhã até a tarde, uma vez a cada mês ou a cada 2 meses aparece uma fiscalização, alguma coisa. Então, eu acho que deveria, primeiramente, ser já iniciado imediatamente estudos para a implantação de uma área azul automatizada, como ocorre em muitas cidades menores que Ribeirão. Eu acho que já, no mínimo, começaram os estudos para isso. E, enquanto isso não ocorrer, procurar-se entidades assistenciais sérias que pudessem fazer parceria com a Transerp para colocar, tipo a Fundete, por exemplo, que pudesse colocar menores aprendizes, menores que estão sendo reeducados, para auxiliar nessa fiscalização, para fazer a orientação do motorista, colocar avisos no carro que ele pode ser multado e, efetivamente, uma fiscalização maior, uma fiscalização mais efetiva, com realmente a fiscalização, o agente de trânsito, a polícia, fiscalizando mais efetivamente esses veículos. Porque hoje, infelizmente, a gente tem que dizer que a área azul foi implantada, mas operacionalmente ela não funciona. É do mesmo jeito que era antes, e inclusive, como representante da ACIRP, venho a alertar os próprios comerciantes, pessoal do comércio, que utilizam parar o seu próprio veículo na via pública, e esquecendo que essa área tem que ser do seu cliente. Então, ele tem que parar o carro no estacionamento e tal, e deixar. Mas, infelizmente, a gente sabe que existe essa mentalidade em muitos comerciantes. Mas eu acho que, basicamente, para a solução do problema da área azul, temos que iniciar imediatamente um trabalho de estudos para a implantação de uma área azul automatizada e eficiente em Ribeirão. Principalmente porque, pelo que me consta, a maioria das cidades que tem isso é terceirizado, gera muito mais lucro para a entidade, no caso nosso, a Transerp, do que a operacionalidade dela por conta da Transerp. E eu gostaria também de aproveitar para comentar algumas coisas que foram faladas, que foram comentadas aqui. O caso que o vereador Zucoloto falou da implantação de lombadas eletrônicas. Acho que as lombadas eletrônicas por trânsito, elas funcionam e muito bem nos lugares que eu conheço que tem, sendo instalada em lugares onde os acidentes são comuns, elas podem muito bem reduzir o número de acidentes. E quanto à ciclovia que o Eduardo falou, a ciclofaixa, eu acho muito importante a utilização, mas realmente acho que o local também é inadequado, poderia ser num lugar onde corresse menos riscos a pessoa que está praticando o seu esporte ali, com a família, com crianças e tudo mais. Ok? É isso aí. Bom. Obrigado, Álvaro. Só para a questão de organização, quantas pessoas ainda faltam para contribuir? 1, 2. Tá ok. Obrigado. Beth? Boa noite, a todos. Quero agradecer, primeiramente, pela atuação do vereador lá no bairro. Tá? Dizer que começo a acreditar um pouquinho no governo agora, tá? E dizer para todos aqui presentes que trânsito não acontece só no centro da cidade, na Zona Sul. Eu moro na Zona Norte, no bairro Orestes Lopes de Camargo. Lá também acontece acidente de trânsito. Lá também tem carro, tem bicicleta e tem moto.
e a gente precisa dar atenção. É um bairro abandonado, eu me sinto abandonada e lesada, porque a lei na cidade, ela é para todos. Eu acredito assim, hein? A Polícia Militar tem atuado fortemente no meu bairro, fico muito feliz por isso, mas ela também sofre com os problemas que nós temos lá. Tá? Eu queria pontuar aqui o cruzamento da Avenida Héctor e Aurora Coraúce com a Rua Augusta Porfírio. Eu moro ali há 22 anos e eu vejo acidentes naquele cruzamento. Tá? Não tem um semáforo. Eu vejo a necessidade de um semáforo. Eu converso com moradores ali, eles têm a mesma visão que eu tenho. Tá? Nós já presenciamos acidentes ali sérios. E as outras sinalizações também nós não temos. Temos lá escolas, posto de saúde, nós precisamos da faixa de pedestre, precisamos de sinalização lá, porque temos muitas crianças lá que atravessam ali para as escolas. Duas pontuações que eu fiz aqui também, muito necessárias, é o final da Héctor e Coraúce, quando nós vamos entrar no Parque dos Pinos, foi feita uma rotatória ali, ficou bonito, né? Temos um novo conjunto habitacional ali ao lado, ficou muito bonito, mas não tem passagem para mim que ando a pé. A gente fala em trânsito, só lembra em motorista que tem as passagens com carro, eu ando a pé, eu não dirijo, eu preciso de um lugar para passar. Né? Então, quando constrói uma rua, precisa também lembrar que o pedestre está passando ali. E nessa rotatória não há uma passagem para nós, pedestre. A Rua Basílio Oriente, no seu final, que dá uma passagem ali que a gente fala da Lagoa para a pista, que a gente vai para o distrito empresarial, precisa de direção. Ali também tem um retorno ali. Eu sei que precisa de fazer um retorno para ir para essa rua. É um asfalto que foi feito ali, mas não tem direção. E o bairro como todo, vereador, eu vejo que precisa de mão. Né? Centro da cidade, as ruas têm direção única, os outros vários bairros têm, né? Orestes Lopes também precisa. Nós temos trajeto de ônibus lá, são 2 linhas de ônibus que atravessam. Nós temos o coletor de lixo, que passam também. Então, é necessário a gente pensar na direção de mão daquelas ruas. Tá? Essa é a minha posição aqui. Muito obrigada. Perfeito, Elizabeth. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos membros da mesa. O vereador Renato, o vereador Fabiano, Coronel. A minha presença aqui é para trazer uma sugestão ao trânsito do bairro Lagoinha. Eu moro no bairro da Lagoinha, trabalho na Ribeirânia e tenho que enfrentar ali um trânsito bem acirrado ali por conta de soluções simples que não foram adotadas. A pista expressa da Castelo Branco ela tem um trânsito ocioso no horário de rush, porque as alças de acesso entre a ligação dela e a ligação da pista local estão invertidas. Quem vem da região de Interlagos, quem vem da região ali do Jardim Abranches, da Vila Abranches, é obrigado a cair na Avenida Presidente Kennedy e pegar ali a Castelo Branco Marginal para poder entrar na Castelo Branco Expressa. Todos os moradores da Lagoinha têm que fazer o mesmo trajeto. Se as alças de acesso ali fossem invertidas, todos os moradores da Lagoinha que vão passar para o centro poderiam evitar aquela rotatória do Toninho, entrando na pista expressa da Castelo Branco para se dirigir rumo ao centro da cidade. E o lado oposto, na esquina da Ortovel e da Churrascaria Porteira dos Pampas ali, é a mesma coisa. Se ao invés daquela alça de acesso dar saída para a marginal, ela desse entrada para a via expressa, todo o trânsito que passa por aquela rotatória e que prosseguiria pela via expressa, ele conseguiria ir sem ter que passar pela rotatória. Então, se desafogariam ali as 2 rotatórias.
É uma sugestão de quem vive ali há 20 anos e passa por ali diariamente. Não é nada de absurdo, não requer obra cara nenhuma, e do ponto de vista da inteligência, é muito mais racional do que colocar o sinaleiro na rotatória. Como é o nome do senhor? É Murilo. Murilo, né? Isso. Murilo, eu acho muito pertinente, até porque eu moro ali na Lagoinha também. Certo. E mais alguém tem alguma colocação? Não, né? Só antes de passar, porque eu teria uma colocação para fazer, que é justamente ali, mas só que é um pouquinho mais para baixo, na Rua Niterói. Foram liberados, assim, foram construídos vários condomínios residenciais e isso fez com que o trânsito na Rua Niterói seja assim, uma coisa absolutamente, o caos aquilo ali na hora do rush. Somente quando você tem a descida do Toninho, a Inhaquite, a ida e a vinda na Niterói, a Leão 13, tudo isso deságua no mesmo entroncamento ali, e tem o condomínio ali, que chama Vida Plena, que eu moro lá. Sim. Então, assim, é um caos total para sair dali. E eu tenho 2.000 moradores ali na rua, no bairro, que ficam já me pedindo do trânsito, eu vivo isso. Eu moro no Chacra Flora. No Chacra Flora, do lado. Plena, o Hugo lá do bairro também, isso, né? A gente fala muito disso. Essa é a minha contribuição, essa é a minha contribuição, viu, vice? É da Rua Niterói, mas vamos somar com o nosso vizinho ali, meu vizinho, das alças da Castelo Branco. A sugestão para Niterói seria a abertura da Leão 13 ali na sua integralidade. Exato. Eu fui até no planejamento ver aquela questão daquele bairro, né? Daquela rua, que é do Toninho, sim, mas teria que ser desapropriado. É previsto uma via ali, ligando a Leão 13 até lá embaixo. Porque a Droga Center não tem nenhuma obra. Vai encontrar lá com a Avenida Tanquinho, futuramente a Avenida Tanquinho lá embaixo. Mas pelo menos antes que a Tanquinho seja construída, que isso pode levar um tempo ainda, não está previsto nessa fase das obras de mobilidade, mas pelo menos uma intervenção no trânsito da Niterói vai ter que ser feita, e essa sugestão também sua, da Castelo Branco, também acho muito pertinente. A inversão não é nada inviável. A inversão nas vias de acesso da Castelo Branco poderia propiciar até mesmo a colocação de mão única na Niterói, no sentido centro-bairro. Sim. E todos aqui que vão para o trabalho, que vão levar o filho na escola, que está vendo o dia inteiro pequenas inserções, algumas questões pontuais, podem continuar ao longo dessa semana mandando para a gente. O Flávio Vice, que trabalha no gabinete, vai estar voltado essa semana exclusivamente para colher essas contribuições. Então, é um momento da gente aproveitar para a gente colocar tudo isso num documento e fica mais fácil para a gente poder organizar a cobrança dessas respostas. Obrigado. Eu, como morador da Lagoinha, agradeço. Eu também. Mais alguém? Bruna? Não. Acabou. Então tá. Bom, queria concluir então, em primeiro lugar, agradecendo a presença dos senhores, todos os policiais que estão aqui presentes. Agradeço muito a Polícia Militar, sempre parceira em todos os encontros que a gente promove, que a gente realiza aqui. Naquele documento que chama RAI, não é, coronel? RAIA, né? Que como é que significa? Relatório, né, social, né? De repente, não sei se consta, né, se é cabível nesse relatório questões ligadas a trânsito também. Seria pertinente também, de repente, fazer fica à vontade, de repente, se quiser passar para a gente aproveitar o que for de trânsito. Os capitães aí das companhias de polícia, né, que estão no dia a dia, Henrique, Marcelo, Oliveira, Cícero, o Vitor Hugo, né, está aqui representando também uma companhia, é isso? Perfeito. Daltoso. Wilson, né? Pessoal lá da associação também da ZORP, né? Acho que é um momento que a gente puder aproveitar para poder compilar. Ellen, sei que você tem bastante contribuição lá do bairro, já fez, né? Por escrito. Então, Alfredo também, um grande especialista também na área. Álvaro,
Agradeço todos os presentes e a gente vai junto gerenciar a resposta disso, como eu disse, objetiva, com prazo, com esclarecimento, sem respostas evasivas, tá? Esse é meu compromisso com os senhores que estiveram aqui presentes nessa noite, para a gente poder enviar essa resposta para vocês, assim que a gente protocolar e depois dar um prazo. Acho que, de repente, a gente está pensando, eu vou discutir isso com o Júnior, que é o superintendente da Transerp, mas acho que 60 dias é um prazo razoável, já no começo do ano, para a gente ter essa resposta com propriedade. Passo a palavra para o meu colega, o vereador Renato Zuccolotto, para a gente poder encerrar. Queria agradecer a oportunidade que o Fabiano me deu e dizer que, lamentavelmente, o problema do brasileiro é planejamento. Eu tive em Brasília há pouco tempo e todo mundo endeusa o Niemeyer e o Lúcio Costa. E eu sou muito crítico em relação aos dois. Parece que eu sou sozinho no mundo. Só eu que falo mal deles. Não é possível que um cidadão que planejou uma cidade há 50 anos atrás, como sendo a capital do Brasil, não tivesse a imaginação do fluxo de pessoas que para lá fossem. E há pouco tempo eu estive na Europa, existem cidades de 500 anos, de 800 anos, tem muito mais planejamento estratégico do que uma cidade que era possível prever que Brasília ia ter aquele fluxo de pessoas, porque é a capital do Brasil. Então, eu volto a dizer, tudo que nós dissemos aqui, tudo que nós falamos por aqui, passa necessariamente por uma coisa que chama-se planejamento. Nós não temos em Ribeirão planejamento. Não tem um órgão capaz de planejar o trânsito para daqui 50 anos, para daqui 80 anos. Então, a gente vai fazendo, esses bairros vão se expandindo, a gente vê o prolongamento da Fiuza, não tem um planejamento de uma ciclofaixa, a gente vê o prolongamento da Avenida do Botânico, não tem uma ciclofaixa. Então, eu falo, o Brasil carece de planejamento. Nós não temos em Ribeirão Preto, lamentavelmente, um órgão que seja gestor do trânsito. É só arrecadar multa, Só arrecadar multa. Então, a gente coloca lá os radares, em pontos estratégicos para arrecadar, até porque se a Transerp não arrecadar, ela não tem dinheiro para pagar os seus servidores, os seus funcionários no final do mês. Então, é lamentável que nós não tenhamos uma gestão de trânsito em Ribeirão Preto, e o que o Murilo, meu ex-vizinho, falou, é simples, é só parar uma mente iluminada a pensar e falar, por que a gente não faz um negócio desse? Então, eu agradeço e acho que esses momentos, esse foro é o foro adequado para a gente poder discutir a nossa cidade, para que a gente possa viver com um pouco mais de qualidade de vida. Tá? Obrigado, vereador Renato Zuccolotto. Coronel Mango, suas considerações? Não? Então, eu agradeço mais uma vez a todos, a imprensa que está aqui cobrindo a audiência, muito obrigado. E eu deixo aqui o tenente Flávio Vice, no e-mail dele, operações, né, Vice? Operações, tem esse e-mail, tem um e-mail meu da Câmara, tem o Facebook do Renato Zuccolotto, que tem muita sugestão de trânsito, tem o meu Facebook também, Fabiano Guimarães. O e-mail do vice é operações@fabianoguimarães.com. Vocês podem também ficar à vontade para mandar para o vice as sugestões, além dessas no papel aqui e o que está gravado no vídeo. Muito obrigado, obrigado à minha equipe também que me ajudou, a equipe da Câmara Municipal, Coronel Mango, policiais, sociedade civil, vereador Renato Zuccolotto, muito obrigado, boa noite.